Como seria se os Senins que treinaram o time 7 fossem trocados entre eles? No caso, seria o Naruto treinando com a Tsunade, o Sasuke com o Jiraiya e a Sakura com o Orochimaru. Essa simples mudança poderia mudar eles bastante. O Naruto poderia virar quase imortal, o Sasuke talvez desistisse de sua vingança, e a Sakura poderia até se tornar mais forte que o original, talvez se tornando quase como um Kabuto. Essa ideia de trocar os mestres do time 7 não é exatamente nova, mas percebi que ainda há interesse no assunto e quase não encontrei esse tipo de discussão no YouTube. Por isso decidi trazer minha visão aqui. O foco será em uma única combinação, que considero mais interessante. Que no caso foi o que eu disse agora há pouco. O Naruto sendo treinado pela Tsunade, o Sasuke pelo Jiraiya e a Sakura pelo Orochimaru. Na minha opinião, essa seria a melhor formação alternativa possível. Tirando ela e a original, obviamente, nenhuma outra funcionaria de forma mais equilibrada. Em qualquer outra combinação, um dos três acabaria morrendo até o fim do Shippuden, ou talvez até antes. Mas eu vou falar um pouco de como seria cada um com o outro no final, vai ser bem rápido. Assim, vamos começar com o Naruto e a Tsunade. Eu vou dar um motivo do porquê a Tsunade treinar ele, porque é sempre bom ter um motivo. Então, logo depois da invasão de Konoha pelo Orochimaru e da luta contra o Gaara, o Naruto mostrou como o chakra da Kyuubi era perigoso. A Tsunade, que assume o cargo de Hokage não muito tempo depois, teria motivo de sobra para querer manter o Jinchuriki sob vigilância direta, além de ter conhecimento em selos e regeneração avançada. Ela ainda viu no Naruto uma lembrança do irmão mais novo que perdeu, o Nawaki. Ou seja, tanto narrativamente quanto logicamente, faria algum sentido ela assumir o papel de mestre dele para evitar riscos maiores, e ao mesmo tempo preencher esse vazio pessoal dela. E como o Naruto sempre teve reservas absurdas de chakra, mas por isso e por outros fatores como o fato do Naruto não ter treinado isso, seu controle era péssimo, o que também poderia ser o motivo da Tsunade ter pegado o Naruto. E a Tsunade, como a maior especialista nesse quesito, seria a melhor sensei para corrigir isso cedo. Diferente do Jiraiya, que foca mais em treinos de campo, ainda mais com o Naruto, onde ele precisava fundamentar o básico do garoto e fazer ele sobreviver a Akatsuki, a Tsunade trabalha mais em detalhes pequenos, e isso poderia mudar o Naruto de outra forma. A grande dúvida seria a personalidade dos dois. A Tsunade é mais séria, impaciente e bem direta. Já o Naruto é hiperativo e bem impulsivo. Isso poderia ter algumas brigas até travar seu progresso no início. Mas como o Naruto seria tipo o Jiraiya mais novo, só que menos tarado e mais hiperativo. Mas enfim, com ela, o treinamento do Naruto seria muito mais voltado para controle de chakra e taijutsu. Imagina um Naruto que, em vez de depender da sua própria força física e do chakra da Kurama, ele tivesse um domínio melhor sobre suas reservas de chakra. E sobraria um espaço mais para jutsus médicos ou jutsus em geral, que isso só daria certo se o Naruto usasse os clones das sombras para estudar. Mas ele não chegaria ao nível da Sakura quando se trata de conhecimento médico, porque ele não teria paciência para isso. Já a resistência em combate dele também melhoraria. Na verdade, talvez seria isso que mais melhoraria no Naruto, porque o treino da Tsunade ia bater no aluno. E junto disso, tem o punho adamantino. Essa técnica da Tsunade se baseia em um excelente controle de chakra para liberar tudo de uma vez e multiplicar a força física. Se o Naruto aprendesse isso cedo, junto com a regeneração da Kurama, ele seria praticamente um monstro em taijutsu. Imagina o soco do Naruto já no início do Shippuden tendo o mesmo efeito que os da Sakura. Existe até uma possibilidade do Naruto aprender o Byakugan. Pelo menos se nesses 2 ou 3 anos o Naruto usasse os clones para treinar o controle de chakra dele. Essa seria a única forma dele aprender isso tão rápido. Sem os clones, ele demoraria um pouco mais até pelo menos conseguir um controle de chakra perfeito ou quase perfeito, que ele consegue depois mais lá pra parte do treino para conseguir o modo Sabe na guerra. Mas supondo que esse recurso de clones fosse usado e ele aprendesse o Byakugan, ele teria completado ele mais rápido que a Sakura. Isso basicamente poderia torná-lo quase imortal a maior parte do tempo, já que ele teria a regeneração do selo e mais o fator de cura da Kurama. Que vale lembrar, sempre bom isso, que o Naruto conseguiu curar sozinho uma mão que perfurou o ombro dele. Eu não estou considerando muito o Naruto formar um contrato com a Katsuyu, porque o Naruto já tem contrato com os sapos, e eu não acho que ele aceitaria trocar, ainda mais que o Naruto formou uma relação minimamente amigável com o Gamabunta, que seria ele não aprendendo o Rasen Shuriken. Ele também não teria no começo do Shippuden o Adama Rasengan, já que ele usa o chakra da Kyuubi para isso. O modo sábio também não estaria no arsenal do Naruto, já que a Tsunade não teria como ensiná-lo. E como a Katsuyu não tem um modo sábio, não tem como ele ensinar o Naruto. Mas supondo o cenário de que o Naruto não deixaria o contrato com os sapos de lado, daria ainda assim para ele aprender o modo sábio. Talvez ele aprendesse isso mais rápido ainda, já que o controle de chakra dele estaria melhor. E narrativamente, isso tiraria alguns encontros importantes do enredo, como as viagens com o Jiraiya e a evolução aventureira que moldou o Naruto. Outra questão é o controle da Kurama. A Tsunade é uma, no mínimo, boa com Fujutsu. Não dá pra saber se ela sabe mais que o Jiraiya, mais ruim ela com certeza não é, já que ela conseguiu replicar a regeneração do Hashirama usando do selo Byakugan. Então sim, acredito que ela possa sim ajudar o Naruto nisso. E não acho que ela teria tantos problemas quanto o Jiraiya teve, porque ela seria mais precavida se ela realmente fizesse o Naruto aprender a controlar o chakra da Nove Caudas. Por isso ela provavelmente treinaria ele com vários outros ninjas em um local afastado se ele perder o controle. Mas seria legal de ver o Naruto tendo algo como uma
figura quase materna com a Tsunade, o que ajudaria no desenvolvimento emocional dele. Ou até serviria como uma irmã mais velha, já que o Naruto se parece com o irmão mais novo da Tsunade, ela poderia ver ele dessa forma. E pensando agora, esse Naruto poderia juntar um modo sábio com um punho adamantino. O soco da Tsunade já é como uma explosão por si só. Então o Naruto, com o poder físico dado pelo Senjutsu mais a técnica da Tsunade, e ainda tem o Taijutsu dos sapos, que usa do Senjutsu e ainda é um excelente estilo para usar e é bem refinado. Então só pense como seria juntar essas três coisas. O Naruto então se tornaria como um tipo de tanque pro time com alto poder destrutivo. Talvez um jutsu médico ali, mas duvido muito. Acho que mais estranho que isso seria só a Sakura com o Orochimaru. Seria uma combinação bem inesperada, mas extremamente com algum certo potencial. Claro, se o Orochimaru de fato tivesse interesse em treiná-la. E eu tenho algumas ideias do porquê o Orochimaru poderia estar interessada nela. A resposta estaria justamente no que todos ignoravam. Ela era basicamente um papel branco e bem inexplorada. Sem nenhum doujutsu, biju ou clã famoso, a Sakura era como um corpo limpo, ideal para fazer experimentos. Se uma ninja comum conseguisse sobreviver a técnicas proibidas, ao selo amaldiçoado e até outros extremos, isso seria a maior prova definitiva de que o poder não precisava ser herdado, e sim poderia ser criado, no caso do Orochimaru, com alguma ciência ali. Além disso, havia o controle de chakra absurdo da Sakura. Diferente do Sasuke e dos outros portadores do selo, que usavam o poder de forma muito mais instintiva e perigosa, ela teria alguma chance de até controlar essa energia instável. Isso até poderia permitir o Orochimaru criar uma versão mais otimizada do selo. Outro ponto é que a Sakura, em potencial, poderia ser moldada como uma anti-Tsunade. Ela tem um grande talento em controle de chakra, só que seria meio distorcido pela influência do Orochimaru. E também tinha o fato do talento ignorado dela. O Kabuto em si já era alguém sem herança genética, mas que se tornou essencial pelo próprio estudo dele. Então o Orochimaru poderia enxergar nela uma aposta de longo prazo para transformá-la de uma ninja como em uma arma viva, tipo o que ele fez com o próprio Kabuto. Nesse cenário, o talento natural da Sakura para o controle de chakra abriria espaço para muito mais do que apenas jutsus médicos. E claro, o treinamento não só seria com o Orochimaru, e sim com o Kabuto também. A Sakura poderia aprender com ele ninjutsu médico, anatomia, antídotos, venenos de vários tipos e algumas outras coisas. Com o Orochimaru, ela já poderia aprender ninjutsu proibidos, invocações de cobre e até como fazer experimentos até se tornar um experimento em si. E claro, isso colocaria em risco sua moralidade e sua ligação com Naruto e o Sasuke. Além disso, com a obsessão do Orochimaru em explorar todos os ninjutsus, a Sakura teria a chance de expandir seu arsenal para outras naturezas de chakra. E como seu controle já era dito por Kakashi como ideal para Genjutsu, ela poderia se tornar também uma usuária avançada nessa área. A maior questão complicada aqui é a relação de mestre e aluna. O Orochimaru já enxerga pessoas por uma visão de se elas são úteis ou não, e se elas são interessantes para ele. E se a Sakura não satisfazer as expectativas do Orochimaru, ela poderia acabar sendo usada como cobaia em experimentos, talvez tendo até a chance de receber 100% do selo amaldiçoado e ir morrendo no final. Se ela sobrevivesse, esse selo poderia transformá-la em alguém tão letal quanto ou até mais do que o Sasuke no início do Shippuden. E só para reforçar, eu estou dizendo mais letal, não mais forte. Então a Sakura aqui teria um maior equilíbrio entre a ofensiva e a cura, uma personagem que poderia oscilar entre o antagonismo e redenção. É bem possível imaginar ela corrompida, seguindo um caminho vilanesco semelhante ao de Kabuto, mas também dá para pensar numa Sakura mais dura que usa esse poder como uma forma de proteger os outros. É claro, se esse caminho teria um preço, porque afinal ela está junto ao Orochimaru. Conviver com experimentos cruéis e técnicas proibidas poderia afetar a empatia e a mente dela, e narrativamente isso apagaria o arco dela com a Tsunade, deixando o time 7 sem seu suporte clássico, pelo menos no início. Quanto ao modo sábio das cobras, existe uma possibilidade completamente teórica, mas como o professor iria ter que suportar senjutsu forçado no corpo, e a taxa de falha é bem alta, é improvável que a Sakura conseguisse. Os laços com Naruto e Sasuke também mudariam. Uma Sakura treinada pelo Orochimaru poderia se afastar dos dois, ou até gerar desconfiança entre eles. Daria até mesmo para ela aprender a longo prazo, permanecer ao lado do Orochimaru apenas para absorver tudo, técnicas, contatos, etc. E depois trair ele no momento certo. Ela não conseguiria enfrentar ele igual o Sasuke fez, então ela teria que esperar um momento de fraqueza nele para envenená-lo com algo projetado para que seja impossível ou no mínimo difícil ele se recuperar tão facilmente. Após isso, como ela seria uma Nukenin, voltar a Konoha significaria prisão na hora. Ainda que quisesse rever o Naruto, os amigos até o Sasuke, não seria uma boa ideia ela voltar. Os únicos caminhos possíveis que eu consigo pensar é ela viajar sozinha ou montar um pequeno grupo, talvez com o Suigetsu ou a Karen, e libertando quem pudesse ter conexão com ela. A melhor opção que ela teria seria encontrar com o Naruto em alguma missão dele, já que ele é bem mais humano e bem mais aberto a conversas. Pelo menos mais do que o Sasuke, o Jiraiya, o Tsunade, o Kakashi, para ver se consegue algum tipo de perdão, liberdade vigiada ou até, na pior das hipóteses, seguir seu próprio caminho. Agora, o Sasuke e o Jiraiya, essa seria uma dinâmica bem interessante. No canone, após o reencontro com o Itachi em Konoha, o Sasuke acaba perdendo
perdendo o controle da sede de vingança e acaba sendo manipulado pelo Quarteto do Som, que o leva até Orochimaru. Mas nesse cenário aqui, a situação seria bem diferente. Logo após o ataque do Itachi, quando a Tsunade volta e já se torna uma Hokage, ela poderia ter reforçado a vigilância sobre o Sasuke, mantendo-o constantemente acompanhado por ninjas, jounins ou até ambus. Essa medida simples teria sido suficiente para cortar o contato com os servos do Orochimaru, afastando a tentação que, no canone, o fez se juntar ao próprio. Dessa forma, teria duas alternativas, que seria deixar o Sasuke com o Kakashi, ou, no nosso caso aqui, confiar o Sasuke ao Jiraiya. A Tsunade teria certas razões para isso, além de ser mestre em Fuinjutsu por causa da marca da maldição. O Jiraiya já havia lidado com jovens talentosos, como o Yahiko, o Nagato e a Konan, e até o Minato também. Ele até poderia servir como um mentor de vida para o Sasuke. Vai ver também, essa seria uma forma do próprio Jiraiya ter sua pequena redenção. Já que ele não pôde ajudar o Orochimaru a não seguir o caminho de Nukenin que ele seguiu, o Jiraiya poderia roubar o herdeiro dele e reparar o que ele não fez pelo Sino das Cobras. As viagens com o Jiraiya também poderiam ser importantes para o Sasuke, já que elas funcionariam como uma forma de desacelerar a mente dele em relação à sua vingança, permitindo que ele visse o mundo como um todo. Em contato direto com informações sobre Akatsuki e o massacre Uchiha, ele poderia ampliar sua visão, tornando-se menos refém da sua própria raiva. Claro, o contraste entre os dois seria bem impossível não ter. O Sasuke sempre buscou poder imediato, resultados rápidos e diretos de forma séria. Já os Jiraiya seguiam um estilo mais paciente, gradual e até brincalhão demais para o gosto do Uchiha. Essa diferença de ritmos poderia causar vários conflitos entre eles, principalmente pelo lado descontraído, e às vezes bem inconveniente do Jiraiya. Por outro lado, essa mesma personalidade poderia ser o que acalmaria o Sasuke. Em termos de treinamento, o foco provavelmente estaria em levar o domínio do Sasuke sobre o Katon, explorar novas táticas de infiltração, estratégias de campo e, claro, invocações. Diferente das serpentes do Orochimaru, que são bem mais agressivas, os sabos trariam alguma versatilidade e suporte a combate. Além disso, o Jiraiya poderia introduzi-la a conceitos básicos de Fuinjutsu até Genjutsu, já que o Sasuke tem o Sharingan. Outro ponto importante seria o selo amaldiçoado. Sem a influência do Orochimaru, o Sasuke não teria o mesmo desenvolvimento sombrio que o levou a se afastar da vila. O Jiraiya provavelmente tentaria remover ou ao menos reforçar o selamento da marca, garantindo que ela não dominasse a mente do garoto. Isso traria consequências, como o fato do selo trazer algumas consequências pro Sasuke ainda, mesmo que esteja mais selada. E também a rivalidade com o Naruto, que não teria a mesma carga trágica, sendo muito mais baseada em crescimento mútuo do que em ódio, já que o Sasuke poderia estar mais perto do Naruto. E claro, essa mudança influenciaria até a vingança contra o Itachi. Ao ter ficado ao lado do Jiraiya, o Sasuke poderia ter aprendido um pouco da sua visão. Assim, ele poderia enfrentar o irmão de forma mais madura e talvez até compreender mais cedo que realmente foi o massacre Uchiha. Mas basicamente, o confronto final entre eles seria bem diferente. Seria menos um duelo cego de vingança pro lado do Sasuke e mais um acerto de contas entre eles, que até mesmo poderia abrir um espaço para o Sasuke enxergar o Itachi sob outra visão antes do fim, tentando entender o que poderia realmente ter feito o Itachi fazer aquilo. Na verdade, teria até uma chance do próprio Jiraiya falar o que estava acontecendo na época, já que ele é bem informado de tudo por literalmente ser um dos maiores espiões, então ele tinha que ter informações políticas das vilas. No final, o Sasuke seria mais equilibrado tanto em habilidades quanto mentalmente, menos obcecado e com um arsenal de jutsus de fogo muito mais variado. Sua maturidade poderia crescer de uma forma que sua visão de mundo fosse moldada para que se pareça ao que ele teria no final da obra. Seria sem dúvidas uma versão menos consumida pela vingança e com ele não sendo um Nukenin nem vilão da obra. Isso porque ele não passaria anos acumulando e reforçando esse ódio dele. Acho que com isso já dá pra falar um pouco das outras formações, começando pelo Naruto e Orochimaru. O Orochimaru poderia olhar para o Naruto e ver uma matéria-prima nele, já que o Naruto é um Jinchuriki Uzumaki com um chakra absurdo e um poder que dá para empurrar além do limite. O treino seria basicamente uma prática pesada com um pouco de teoria, porque o Orochimaru forçaria esse ritmo. O resultado seria o Naruto se tornando um tanto letal e direto, com um taijutsu instintivo e bem agressivo, com alguns poucos jutsus elementais e pouco domínio de outras técnicas, porque o Naruto não é bom nesse tipo de estudo. Eu não acho que ele teria o selo amaldiçoado, já que a Kurama não permitiria um selo do Orochimaru no corpo do seu recipiente, e sinceramente, essa dupla não funcionaria. O que o Orochimaru faz não seria aceito pelo Naruto, mesmo que ele forçasse muito isso. E se o Orochimaru fosse louco o suficiente para tentar tomar o corpo do Naruto, a Nove Caudas ou expulsaria ou dominaria ele ali mesmo. Como o processo exige entrar no subconsciente do hospedeiro, o Orochimaru seria obrigado a se encontrar com a Kurama, e isso não terminaria bem pra ele. Como a Kyuubi provavelmente destruiria o Orochimaru por completo, o Naruto não teria benefícios de absorver nada. No máximo, se algo ficasse, seria alguns efeitos parecidos com os ganhos que o Sasuke teve ao absorver o Orochimaru, que seria um leve aumento na regeneração, invocações de cobras e troca de pele. Mas é muito improvável esse cenário. A Kurama iria acabar com todos os vestígios do Orochimaru. Agora, a Tsunade com o Sasuke. Eu acho que ela pensaria primeiro em estabilizá-lo, que seria conter a marca e conter o desejo de vingança dele. O Sasuke não seria desrespeitoso com ela, porque a Tsunade entregaria resultados, então ele não teria nenhum problema em seguir o treino. O foco então seria controle de chakra para várias coisas, seja medicina, aprender o punho adamantino, modificações e fortificações dos jutsus que ele já tem.
O Sasuke então ganharia um taijutsu melhor, talvez adaptando o que ele já tinha com a da Tsunade, somado ao punho adamantino, que seria algo próximo do que vemos na Sarada, teria alta resistência e ao longo prazo, até uma chance de um Byakugo. Ele não teria o mesmo salto explosivo de poder que teve com o Orochimaru, porque lá o mais provável é que ele tenha usado medicamentos e drogas para acelerar o ganho de força. Já a Sakura com o Jiraiya, ela já tinha uma boa base, só faltava mesmo era aprimorar isso. E já estar perto de qualquer Sennin já ajuda ela, já que ela é muito parecida com a Tsunade, então se inspirar nela e aprender uma coisa ou outra, já daria certo. E como está com o Jiraiya, não daria pra focar tanto na medicina pesada. Então, assim, não é impossível ela aprender o punho adamantino com ele. O Jiraiya conviveu bastante tempo com a Tsunade e deve ter entendido a lógica da técnica. E o Kakashi já havia percebido o que a Sakura estava fazendo para ter tanto poder destrutivo só com os socos dela. E isso foi bem rápido, então o Jiraiya poderia muito bem ensinar isso a ela. Seria até possível a Sakura aprender o Rasengan, já que isso é mais controle de chakra do que outra coisa. Invocações talvez não fossem tão úteis de imediato, porque ela não teria chakra para um sapo grande de combate. Se bem que daria para invocar sapos menores para reconhecimento, passar alguma informação e algum tipo de suporte. Então sim, ela poderia fazer um contrato com sapos. Mas o que ela mais deveria aprender são duas coisas, que seria Genjutsu, o Kakashi já disse que ela tinha talento nisso e seria muito útil, e também Fuinjutsu. Como ela é inteligente, memorizar e entender vários selos seria rápido. O mais difícil seria executá-los no começo, mas dá para aprender isso com o tempo. Com isso, já englobei todas as combinações que os Genins poderiam ter ao treinar com outro Sennin. Eu sinceramente gostei, principalmente de como seria se a Sakura tivesse ido treinar com o Orochimaru. Seria bem interessante ver isso mais construído, feito em uma história mesmo. E acho que a segunda melhor que eu gostaria de ter visto era o Naruto treinando com a Tsunade. Como o Naruto mesmo no canone não tem muita variedade de jutsus, nessa aqui ele também não teria, mas em troca ele teria um estilo de luta muito mais refinado e com alto poder destrutivo de ataque. Então teríamos muito mais taijutsu na obra se fosse assim. Mas me diz aí, qual você acha que entre esses três Genins seriam mais fortes logo no começo do Shippuden, se treinasse com outro Sennin lendário? E também, quais outras coisas você adicionaria a cada personagem ou até mesmo mudasse em cada um dos personagens? Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.